Bom, Misery Business do Paramore, lançado em 2007, faz parte do álbum Riot. Foi uma das músicas mais comerciais do Paramore até 2014, quando eles lançaram Ain't It Fun. Só que, infelizmente não, né? Felizmente, Misery Business envelheceu mal. Porque a Hayley tinha 17 anos quando escreveu, e aí ela fala "Once a whore, you're nothing worse, I'm sorry that you'll never change." Colocando assim numa tradução branda... Uma vez uma vagabunda, você não é mais nada. Então, ela não acha mais legal essa música, não se sente confortável mais com essa música, por isso, agora com o final da turnê do último CD do Paramore, o After Laughter, eles anunciaram que nunca mais vão tocar Misery Business. Fico muito sentida por quem não pôde estar na presença dessa música ao vivo. Pode entrar, Duane. Obrigada, amiga, pela parte que me toca. Não tenho o que falar, já liguei pra banda, mas não teve jeito. Essa música foi uma das que me fizeram gostar de Paramore. 2007 ali. Então não tem muito tempo que eu tô aqui nesse trem. Mas é hora de seguir em frente, né? É agora. Então, boa noite, amigas. Boa noite. Eu estou aqui para mediar mais um debate polêmico nesse Passa no DM. Temos hoje... Letícia tá de fora porque levou uma facada. Teorias. Temos aqui hoje algumas polêmicas, como a seleção de todos os tempos do Passa no DM. Nós vamos explicar como é que vai funcionar. Vamos falar um pouquinho de Liga dos Campeões, do Campeonato Paulista, da WSL, que é o Campeonato Inglês, e Bundesliga, que começa esse final de semana, e responder as perguntas de vocês, tudo isso em menos de uma hora, fé em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Importante é ter fé, né, amigas? E aí, Duane, como é que você tá? Amiga, tô bem, aqui na nossa panela evangélica, né? Chegou ao Passa no DM panela evangélica. já em todos os clubes, agora tá vendo Passa no DM. Antigamente era o bonde da Estelinha, né? Pois é, infelizmente não usufruí do bonde da Estelinha, mas o da panela evangélica tô aí. Hoje a gente vai fazer gol e vai todo mundo ajoelhar, colocar a mão pra cima. Pra mim, o episódio mais épico da história do Santos Futebol Clube foi quando os caras picharam o muro da vila falando menos reza, mais bola. Genial. Isso é genial. Ai, a gente tem que fazer um podcast depois. Quem que é a pastora de cada elenco do futebol feminino? É verdade. Porque olha... Mas esse é um assunto muito polêmico também, né? Vocês querem tumultuar o ambiente. Mas enfim, vamos começar, vamos abrir esse podcast, seriedade agora, a partir desse momento, que nós vamos precisar, porque primeiro a gente vai falar da seleção do Passa no DM, que foi uma sugestão da nossa ouvinte, querendo, claro, rachar o podcast, acabar com o podcast. Então, Laura, você pode conseguir isso neste momento. Vamos lá, Letícia, Duane, começando no gol. Para vocês. Primeiro vamos explicar como é que a gente chegou a este ponto, né? A gente achou que seria mais justo colocar jogadoras que nós vimos jogar, porque, por exemplo, não vou colocar Brianna Scurry, que eu quase não vi jogar aqui. Por esse motivo também a gente não colocou algumas jogadoras brasileiras também. Então, são jogadoras que nós vimos jogar, que nós podemos dizer de fato que nós achamos que são as melhores. Se você discordar também, fazer o quê? Cada um tem sua opinião. E, gente, é bom pontuar aqui que todo mundo aqui tem tem no máximo 25 anos. Então, tipo... É verdade. Não dá pra você pedir pra gente falar de uma jogadora de 2002, porque se a gente falar que lembra muito, mentira. Não aconteceu, entendeu? Então, tudo dentro daquilo que a gente realmente viu. Não viu com 5 anos, viu com 11, 12, enfim. Daí pra frente. Começou a assistir, acompanhou, né? Quando consegue discernir o que é uma boa jogadora, o que é uma televisão, enfim. Tudo que precisa, né? Então, vamos lá. Entrando neste assunto. Goleira. Letícia. Oi. Qual o seu voto? Eu votei na Angerer. Alemanha. Duane. Bom, eu votei na Rupsolo. Então, acho que a Letícia vai ser voto vencido, porque eu também não coloquei aceito. a Rupsolo.
Não sei. Recontagem. O podcast hoje tá num clima muito eleitoral. Não aceita, você vota naquela pessoa, amiga? Não Né? aceito. Olha, eu acho que a Hope Solo foi uma goleira melhor do que a Angerer. Não foi. Então, eu acho que a Hope Solo foi mais tempo uma ótima goleira do que a Angerer. Eu acho que a Angerer, o melhor dela foi melhor que o melhor da Hope Solo. Ah, mas o negócio, pra mim, a Hope Solo também é mais uma questão de consistência, né? Ela, por muitos anos, foi sempre a melhor goleira do futebol feminino. É o que eu penso. Bom, ok, eu aceito. Eu fiquei em dúvida entre as duas, então. Agora. Aceito. Então vamos lá. Primeira posição definida. Eu vou anotar aqui, porque senão, obviamente, eu vou esquecer. Hope Solo. Hope Amélia. Ela mesma. Amiga da Carly Lloyd. Amiga da Carly Lloyd. Da panelinha da Carly Lloyd. Que não é panela evangélica, por sinal. Com certeza. Com certeza não é evangélica. Lateral direita, Letícia. Por que eu sempre sou a primeira? Porque é o seu nome que aparece aqui na minha lista como primeiro. É porque eu fiz primeiro, né? Tá. Foi difícil também, eu não consegui pensar em muitas laterais direitas que... Tipo, não foi uma posição que eu pensei e logo veio o nome. Mas eu votei na Lucy Bronze. Duane. Eu votei na Fabiana. Amiga, você é muito Fabiana Baiana. Não, eu sou muito hipócrita, porque eu falei que a Hope Solo é melhor porque teve mais tempo estável, mas eu votei na Fabiana. Mesmo se lesionando a cada 3 meses. Ela é a mais longeva. Então, que a Lucy Bronze ela é mais recente, né? Mas eu não lembro de ter visto tecnicamente uma lateral melhor do que ela. Talvez tenha tido, mas eu não lembro. Eu fiquei um pouco em dúvida também quanto a essa posição, mas eu acabei indo com a Letícia na Lucy Bronze, depois que eu pesquisei alguns vídeos Lucy Bronze melhores momentos. Tem no YouTube, pode pesquisar aí que vocês vão achar. Então acho que Lucy Bronze é assim, ousado, né? A gente colocar na lista já de melhores de todos os tempos. Pode causar polêmica. Mas a gente tem muito torcedor do City que ouve esse podcast, então... Vamos nos defender. Vamos defender. As duas zagueiras, vamos mandar de cara. Letícia. Eu tô pensando se eu mudei de ideia. Daquele negócio que a gente discutiu ou da outra? Do que a gente discutiu. Fala as suas escolhas aí, que acho que essa tem uma delas que é unanimidade, que não foi nada combinado. E a outra a gente está em dúvida, então a gente vai discutir a outra. Então, a primeira que é a unanimidade, eu infelizmente não sei pronunciar o nome. Amigas, eu, como profunda conhecedora da língua alemã, vou falar. Annick Kahn. Isso. Annick Kahn. Annick Kahn. Você tem que fazer o R forçado. Foi a nossa primeira opção. E a minha segunda opção foi a Sauerbrunn. Assim como a Duane também colocou a Sauerbrunn. É a mesma zaga, na verdade, né? Eu e a Letícia. Eu coloquei a Rampone. E eu não discordei. Eu também não discordo, mas... Porque eu acho que nós ainda vimos ela jogar. Nós não vimos ela, talvez, no seu melhor. Mas a Rampone é bicampeã mundial. Ela carregou a seleção dos Estados Unidos por gerações até novamente conquistar um título em 2015. Depois de 99 até chegar em 2015. Então, eu acho que ela merece estar nessa seleção pela meritocracia. Eu acho que a Sauerbrunn é a melhor zagueira, mas é indiscutível a carreira, né? Eu vou colocar a Sauerbrunn, porque sou o voto vencido, mas queremos deixar aqui, se fossem 3 zagueiras, não dá pra jogar as 3. Menção honrosa, Chrissy Rampone. Lateral esquerda. Pode falar, Letícia. A lateral esquerda? Não, você estava comentando. Não, é que eu ia falar que a Sauerbrunn ainda pode ser bicampeã, né? É verdade, pode. Então... Mas vamos... Mas não provavelmente não. Empolgou. Não vai, vamos ter fé que não vai acontecer. Ó, Deus, não permita. Também a Sauerbrunn tem
tem Olimpíadas, até... mas todas as não Olimpíadas ganha. que ela tem... Não ganha. As Olimpíadas que ela tem, a Rampone tem também. É, é bicampeã da liga, melhor zagueira em 20 anos seguidos. Todos os anos que ela jogou, Toda ela foi ela melhor. ganha. Não tem outra opção, é só Max Sauerbrunn. Mas ela joga muito. Eu vou concordar. Eu não discordo que ela seja uma das melhores zagueiras do mundo. Mas aqui a gente pode deixar algumas outras menções honrosas. Acho que talvez não tenhamos pensado, porque tem outras jogadoras deste país, mas a Wendy Renard, Sim. ela é uma boa zagueira. Eu pensei na Aline então- Pellegrino. Eu Aline queria falar Pellegrino. da Aline Pellegrino, mas eu achei que seria muito clubista. Que Barrista. bom que não foi. Mas se a gente falar em inglês, a gente não vai ser tão barrista mais. Sim. So we choose Aline Pellegrino as our second defender. Pronto, amigos. Este podcast está muito bilíngue hoje. Já teve alemão, já teve inglês. Mas enfim, definimos a zaga. Até agora o time tá Hope Solo, Lucy Bronze, Annick Kran e Becky Sauerbrunn. Vamos para a posição polêmica. Polêmica por falta pelo de, menos, né? por falta de opção. Polêmica. A Letícia usou o super trunfo já nessa posição. Duelizou. Não foi nem que ela duelizou, não. Ela usou o super trunfo. A Letícia colocou quem? Rosana. Rosana poderia estar aqui em qualquer posição, desde a zaga até o ataque, a centroavância. A Rosana é a nossa Érica da geração mais antiga. Velho. Não, mas a Rosana jogou quando ela se destacou na lateral, nem vem. Amiga, tá bom. Duane ficou muito em dúvida, né? Eu coloquei uma jogadora que vi jogar bastante, que foi a Sara Tunebro, da Suécia. Apesar de saber que é um voto meio... Gente, eu não coloquei. A verdade Agora, a Duane... é que eu não coloquei ninguém, porque assim... Eu não achei que ninguém se destacou muito. Não, tipo assim, não vou entrar na Rosana, porque eu sou fã da Rosana. Inclusive, ela me respondeu no Facebook uma vez. Um beijo, Rosana. Ela me seguiu no Instagram, sabia? Ela falou que eu sei comentar bem. Então, gente... ela é muito fofa. Depois da que a Rosana, que eu sou fã, me elogiou... O que realmente. outras pessoas da CBF que foram me criticar na DM? Nada. Entendeu? Prestigiado. Enfim, pois é, né? Sabemos quem foi lá no meu DM me ofender, mas ok. Aí... Ele já deve ter ido na DM de todo mundo que faz parte da comunidade do futebol feminino. Pois é, tem gente que vai ouvir esse podcast e vai falar, me identifico com a Duane, recebi elogios na DM também. Mas enfim, aí eu não quis falar da Rosana, eu não quis colocar a Rosana, nem nenhuma brasileira, porque depois vocês vão ver por quê, mas vocês vão entender que é praticamente a seleção brasileira. Mas aí eu não vi ninguém que se destacou assim na lateral esquerda do mundo. Vocês podem quem ouviu o podcast pode me criticar, tá? Pode ir diretamente no meu @ me ofender se quiser. Mas eu particularmente não sei quem colocar, então fica aí pra vocês. Quem quiser me dar uma sugestão, beleza. Vamos lá, né? Eu vou seguir, então, já que a Letícia colocou a Rosana, eu vou colocar a Rosana também nessa nossa seleção. Apesar de achar que vai soar bastante bairrista a gente colocar a Rosana aqui também. Mas a seleção é nossa, né? Então a gente faz o que a gente quiser. Não, mas a gente tem que pensar que a nossa geração viu a seleção brasileira no auge, praticamente. É verdade. Tem esse saudosismo com 2007... 2008, vocês não têm? Respeita a minha seleção, gente. Que a gente viu uma geração que tinha Daniela Alves, Marta, Rosana, Formiga, a Pelé. Peraí, Fabiana, quem mais? Tem mais gente aí, gente. Érica também é das antigas. Já falei Cristiane? Eu tô Cristiane, ainda não. Andréia. Bom, galera, essa seleção você bota no papel, peraí, Michael gente. Jackson. Vamos respeitar. Pretinha. Exatamente. Pô, Pretinha. Então vamos lá, né? Melhor a gente seguir aqui, senão ficar divagando sobre sendo viúvas. Beleza. Na volância, isso aqui é um voto que nem precisa comentar. Unanimidade. Foi unanimidade.
Formiga Grande é Fu. a nossa volante. Ícone. Então vamos lá, no meio, começamos. Letícia. Eu votei na Sawa. Eu votei na Camila Abili. E eu votei na Sawa. Eu não sei, a Sawa não consegue me encantar. A Amanda, ela foi a melhor Só jogadora. carregou o Japão Primeiro- para um título. Ai, amiga. De um título mundial do Japão. Não tem como, E cara. depois carregou na Olimpíada para um quase... Ai, amiga. Um vice-campeonato. E um vice-campeonato de Copa com os Estados Unidos. Ah, então tá, né? A Sawa é top. Então vai a Sawa. Não que assim, eu não off-topic. concorde com vocês, mas... Quando eu e a minha prima a gente assistia a Copa de 2011, Ai, meu sabe Deus. qual que era o apelido da Sawa? A gente chamava ela Ah, de esposa do treinador. por quê, amiga? Não sei, acho que é porque ela tinha cara de adulta. Cara de adulta. E as outras são cara de menininha. Sim. Ela era a primeira dama pra gente. Ai, Ó. gente, eu não acredito nisso. Lá na ponta direita, ou a gente coloca... Não, mais uma meia, né? Uhum. Mais uma meia. Letícia. Eu votei na Necibe. Duane. Eu também votei na Necibe. Não foi combinado, tá, gente? Olha, sinceramente, vocês são muito clubistas. A Necibe, só porque ela jogava de maquiagem. Nunca viu a maquiagem tão impecável durante a partida. Nunca sem seu delineador. Mas enfim, eu esqueci de uma jogadora, né? Eu tinha feito com 10, mas depois eu lembrei da Kelly Smith. Então, acho que vale uma menção honrosa também, mas eu vou colocar nesse aqui. Na verdade, mano, eu esqueci do rosto da Kelly Smith, aí eu fui procurar no Google, aí apareceu aquela cantora que canta Era uma vez, sabe? Ai, que bosta. Ai, gente, essa Que música saco me esses nomes perturba. homônimos. Ai, eu tô chorando. Lembrei do rosto dela. Vamos lá, do lado direito do ataque, nós temos mais uma unanimidade, Marta. que é a garotinha Marta. Garotinha, velho. Ô, Amanda. Ô, Amanda. Duane também votou na Marta, né? Não, Gente, alguém vai deixar de votar na Marta numa situação dessa. né? Se apresente, por favor, pra eu agredir. Do lado esquerdo, agora eu não consigo me lembrar bem, mas a Shelin jogava do lado esquerdo? Ou Ela- você só duelizou? Não, ela jogava de segundo atacante, né? Ah, Mas não necessariamente, era outra formação, assim. mas a gente faz de conta, né? Porque você e a Duane votaram na Lotta Schelin da Suécia, que recentemente se aposentou. Eu só lembrei Grande dela ícone. por isso. Grande Nossa. ícone. Porque ela parou? Amiga. Marcou. Não, porque eu ia lembrar, eu não ia esquecer dela, mas ela foi uma jogadora que eu Curti. curtia. Eu tinha colocado a Abby Wambach, sabe? Ah, Por motivos de... eu posso falar a verdade. Eu até pensei na Wambach, mas eu tenho muito rancor com ela. Então, não. Eu não coloquei. Eu pensei na Wamba, só que entre a centroavante que eu escolhi a Wamba, que eu prefiro a outra, então não Eu é também. espaço. Ah, é. Pelo menos a minha. Enfim, não lesionou ninguém. A Duane é voto vencido, porque... Letícia, você votou em quem? Na centroavante? É isso. Na Prince. E a Duane votou em quem? Na Bairrista. Cristiane. Forçou. Amiga, Forçou para. muito. Não forcei. Ah, não, gente, para. Não foi assim, você fala como se a Cristiane fosse um nada. Não. Não é que ela não é não é que ela é um nada, mas você quer comparar a Cristiane com, por exemplo, a Prince. Posso falar? Eu posso me explicar Tá, não, nesse podcast? desculpa, ó, vou colocar aqui. A gente não tá comparando. Não é, gente. Não, mas eu vou explicar. Eu vou explicar. Pode falar. Eu, particularmente, eu não via muitos jogos da Alemanha, entendeu? Então, tipo assim, eu vi muito mais
da Cristiane. Quando eu via a Alemanha, ou era contra o Brasil, ou um jogo ou outro contra os Estados Unidos, esporadicamente. E o Brasil eu via muito mais. Então, tipo, é só por isso que, pra mim, ela, entendeu? Não ficou tão acima. É diferente da Wamba, por exemplo, que eu vi, né? Infelizmente. Vi jogar muito. Vi várias vezes. E aí eu tirei a Wamba por uma questão pessoal minha, todo mundo sabe do meu rancor com a Wamba, que aí tá. Mas da Cristiane não foi clubismo, não. Foi porque eu vi jogar mais, então eu tinha mais lugar de fala. Sei. Ok, aceito. Mas, de qualquer jeito, seu voto foi vencido, porque eu acho que a maior centroavante de todos os tempos foi a Brigitte Prinz. Ela concorreu com a Marta todos os anos. Ela foi 3 vezes, ganhou 3 vezes o Bola de Ouro. Tem uma história engraçada dela, quando ela tinha 26 anos, ela foi o Perugia, lá da Série A do Campeonato Italiano, Calcio, time profissional. O presidente fez uma proposta para tentar assinar com a Prinz, para ela jogar o Campeonato Italiano com os homens. Incrível. Só que ela tinha 26 anos, tinha acabado de ser artilheira da Copa do Mundo de, acho que 2007. E aí ela falou que não ia porque ela achou que era uma jogada de marketing, que ela ia acabar não jogando e que ela queria jogar. Então, mas ela teve essa proposta da Série A do Campeonato Italiano. Arrasou. Aposto que ela faria mais gols do que o Gabigol no Campeonato Italiano. Shade. Concordo com a Mas é verdade. Nesse mesmo ano, ela venceu a Mia Hamm e a Ljungberg para ganhar o Jogadora do Ano da FIFA. Só então, a Mia Hamm amadora, coisa, né? Amadora. É. Nunca fez nada, e a gente, né? aí vamos às menções. Por que a gente não colocou a Mia Hamm? Porque a gente não viu a Mia Hamm jogar. Então, não dá para colocar uma pessoa assim que a gente não... Tipo, a Prinz, a gente pegou o final da carreira dela, mas a Prinz acho que não dá pra deixar de fora. De qualquer seleção. A Cici também entraria nessa história, mas, gente, a gente não viu, entendeu? Mas não dá pra colocar, porque a gente não... É que seleção de todos os tempos é muito difícil de se montar. Até em qualquer esporte, porque, assim, tem coisa que a gente não viu, então a gente vai falar só porque os outros falaram uma coisa. Tipo, a Mia Hamm é sensacional. A gente vai falar pelos vídeos que a gente viu de 10 minutos no YouTube e porque fulano de tal viu muito mais e concorda, entendeu? Então, não tem como, vamos seguir os nossos princípios aqui nesse podcast. Vou repassar, então, a nossa seleção. No gol, Hope Solo, Lucy Bronze, Annick Kran, Becky Sauerbrunn e Rosana. Super trunfo. Formiga, Romário Sawa, Luísa Nessib, Marta, Lotta Schelin e Brigitte Prinz. Nossa, é bom, né? Que timaço. Ganharia a Olimpíada? Provavelmente não, ia rachar o refestiário. Sério, gente, é assim, ué. Ai, panela evangélica. Ia ter a panelinha. Vamos contabilizar aqui quantas jogadoras de cada seleção tinha. Acho que a Alemanha e Estados Unidos ganharam, né? Aliás, o Brasil ganhou, obviamente, né? O clubismo é sensacional. A gente tenta, né? Mas é isso, a gente assistiu mais, né? Não, e por talentos individuais, por qualidade técnica de jogadoras, desculpa, mas o Brasil foi superior a muita seleção. Tipo assim, quando jogava contra os Estados Unidos e a Alemanha, tipo, acho que a Alemanha tinha um poderio técnico mais próximo do Brasil em alguns momentos do que os Estados Unidos, mas em conjunto, ali na questão tática, física e psicológica, as duas davam vantagem sobre a gente. Mas se pegar jogadora por jogadora, deixa aí pra vocês pensarem. Então ficou aí, duas americanas, uma inglesa, 2 alemãs, 3 brasileiras, uma francesa, uma sueca e uma japonesa. É legal, acho que a gente contemplou todas as casas do futebol feminino. Faltaram algumas seleções. Faltou uma australiana. Faltou uma australiana. Sanker, menção honrosa aqui. Repassando a última vez, para vocês poderem cortar o áudio e criticar. Hope Solo, Lucy Bronze, Annick Kran, Becky Sauerbrunn, Rosana, Formiga, Romário Sawa, Luísa Nessib, Marta, Lotta Schelin e Brigitte Prinz. Beleza? Uhul! Fechou o tópico?
podemos voltar à programação normal. É isso, vamos que vamos. Já que a gente está falando de Rosana, vamos pegar uma pessoa que está deitando no Campeonato Paulista. Então, né? Porque é ela, né? É ela. Agora, no dia 15 e no dia 16, tem os jogos de ida, semifinais do Campeonato Paulista. Rio Preto e Santos jogam no dia 15 e o Taubaté joga contra o Corinthians no dia 16. A Letícia tem acompanhado bastante o Santos nessa caminhada, né? Queria que você falasse um pouco mais das suas percepções. Eu estou fazendo meu TCC sobre o time do Santos. Então, já fui em vários jogos esse ano. É meio ruim descer para Santos, é uma viagem, mas chegando lá é bem legal. O pessoal do Santos é incrível, a assessoria é incrível, todo mundo, o pessoal é muito gente boa. E isso eu vejo refletido no Santos mesmo. Parece que é um ambiente muito legal, que as meninas são super fechadas, assim. Acho que a Emily também tem esse poder, né, ela conseguiu trazer as meninas pra ela e deu muito certo. E o Santos tá super forte, super bem, mas existe uma pedra no sapato subindo a serra, né? E aí é isso que o Santos vai ter que se superar, porque os 2 jogos contra o Corinthians o Santos perdeu esse ano. Foram 2 jogaços. O primeiro jogo o Corinthians foi muito superior. O resultado foi 3-2, pareceu que foi parelho, mas o Corinthians jogou muito mais. O segundo foi bem competitivo, assim. E eu acho que se os 2 times forem pra final, vai ser da hora, vai ser bom. Vai ser a cereja do bolo, né, do Campeonato Paulista. A gente até gosta de ver outros times chegando. Acha legal o Rio Preto chegar, o Taubaté chegar, mas realmente o Santos e Corinthians são as melhores campanhas. O Corinthians só ganhou, né, no Campeonato Paulista. São 6 vitórias. O time do Corinthians, com a vitória acho que foi contra o Taubaté no último fim de semana, quebrou o recorde da história do clube entre times masculinos e femininos. É o time com mais tempo sem perder na história do Corinthians, desde que o Corinthians foi fundado, dia 1º de setembro de 1910. Então não é pouca coisa. Elas estão voando, jogando muito. E aí, para completar, ganha um reforção, assim, logo nessa reta final, né? Que é a Érica, que depois de 4 meses, né? Volta a jogar. Entrou aos 33 da segunda etapa na última partida e é uma jogadora que a gente conhece muito bem, né? Sim. Sabemos do potencial. Mesmo que ela não esteja no ritmo de jogo ou adaptada ainda ao jogo, vai pegar esse ritmo agora. Ela é diferente, né? A jogadora diferente é diferente. Ó. Nossa, amiga, que realmente filosofou. Coisa profunda. Quote. A jogadora diferente é diferente. Letícia. Lázaro Letícia. Mas vamos lá, para não falar que a gente não mencionou os outros. No Rio Preto tem a artilheira do campeonato, que é a Letícia, com 14 gols, sendo que ela marcou os 4 últimos. Os 4 desses 14 no último jogo contra o Rio Preto. Contra o Audax, desculpa. O time do Rio Preto é um time muito físico. Elas são muito fortes. Dá pra ver que elas têm um preparo físico bom. E padrão do Rio Preto. Elas competiram com o Santos, viu? Foram alguns jogos nem tanto, mas outros empataram. No Campeonato Brasileiro rolou um empate. E eu acho que o Rio Preto veio pra meter o louco, sabe? Pra dar essa... Não vão ser os times grandes, vai ser a gente. É uma opção que tá rolando. É a chance da história da Cinderela. Mas o Rio Preto é isso, né? Tipo, tem quantos anos que o Rio Preto é essa pedra no sapato dos times grandes? Sim. E é impressionante, porque as jogadoras boas que se destacam lá logo saem do time e aí eles vão lá e arrumam outra jogadora. Tipo, fábrica de atletas, né? Sim. E assim. Nós tivemos, nesse dia que estamos gravando aqui, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0 no Campeonato Brasileiro Feminino. Já mudamos de competição. Foram as quartas de final. O Kinderman venceu o Flamengo por 1-0 também. E aí faltam 2 jogos que provavelmente já terão acontecido quando a gente publicar esse podcast, que é Rio Preto e Iranduba, Ferroviária e Santos.
tá legal. São times legais. A gente às vezes critica muito, né, o formato das competições de futebol feminino aqui no Brasil, mas... E boa parte desses times que você falaram são times paulistas. Verdade. Ponte, Corinthians, Rio Ferroviária. Preto, Santos, Ferroviária. A maioria. Só tem o Iranduba, o Flamengo e o Kinderman. O que é isso, 3 amiga? dos 8 times. O que é isso? O que é isso do Brasil? Mas eu quero fazer outro comentário agora. E a maioria desses times não tem jogadora convocada para a seleção. Prestigiado Vadão. O prestigiado Vadão assiste outro campeonato. Da China, da Coreia, aparentemente, né? Mas tudo bem, né? Bola pra frente. Infelizmente, acho que eu vou cursar Educação Física, passar por todos os cursos da CBF, o Vadão ainda vai estar lá. Aí eu vou assumir o lugar dele, convocar só jogadora que joga no Brasil. Sou jogadora que joga bem, amiga. Se começar por aí, já melhora Tá ótimo, bastante. Né? Isso é um tópico para um outro podcast. Vamos mudar aqui, vamos atravessar o oceano, falar um pouquinho de futebol internacional, pulando para WSL, mas antes a gente quer fazer uma homenagem a ela, a rainha do jazz. Não, pesado, né? Mas ela foi uma rainha, infelizmente não viveu muito tempo. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. Pois é, ouvimos Amy Winehouse, dia 14 de setembro seria o aniversário dela, mas infelizmente ela nos deixou. É uma morte que eu sinto muito, até hoje. Eu não superei. Eu acho que eu não tive tempo de curtir o estilo de música. Eu tava naquela fase pré-adolescente que eu só queria saber de porcaria. Aí quando eu me atentei pra qualidade musical das pessoas, eu já tava ouvindo ela sem ela estar mais aqui entre nós no plano terráqueo, né? Terráqueo. Ela foi, acho que pra mim, uma das grandes artistas. Eu acredito que hoje ela seria uma das maiores, a maior cantora do mundo. A maior artista, assim, do mundo. Talvez não em termos de performance, mas voz e composição. Qualidade artística. Acho que ela ia fazer o que ela quisesse hoje. Trabalhar com quem ela quisesse, fazer a música que ela quisesse. E acho que ela nunca faria um CD pop para vender. Ela sempre ficaria ali nas origens dela, infelizmente. Partiu. Enfim, tudo isso, né? Esse momento pesou o rolê para falar sobre o campeonato inglês, que voltou com tudo. Temos aqui os resultados. O jogo mais esperado dessa rodada foi entre Chelsea e Manchester City, que acabou empatado. Mas teve Arsenal 5-0 no Liverpool. Como o Liverpool caiu, né? De uns anos pra cá. Já foi um time bom pra caramba. Já foi um né, grande time. Foi um time muito bom. Mas de uns anos pra cá tem caído muito. O Birmingham venceu o Everton por 1-0. O Brighton perdeu pro Bristol por 1-0 também. E o Reading venceu o Yeovil Town. Eu adoro esse time. Por 4-0. E aí na segunda divisão a gente tem que destacar também o Manchester United, que venceu por 12-0 o Aston Villa. Virou o passeio. Manchester is red. O verdadeiro clube de Manchester é o United. Os outros são só... Polêmicas. Polêmica. Não é polêmica. Isso não é polêmica, gente. É um Será? fato, amiga. Isso é um fato. É um fato. Então, Eu tá aceito até você discutir quem é maior, Liverpool ou Manchester United. Mas você vir me falar que o Manchester City é maior que o United? Eu nem escuto, eu acho o United maior que o Liverpool. Eu peraí. Não. Vamos deixar pra outra hora. Isso é um off-topic. Não, Em termos de futebol feminino, eu vejo que o City tá na frente, né? Mas aí, né, amiga? Sim. Acabou de nascer o futebol feminino. Mas do vamos Manchester chegar. United. Vamos chegar. Calma, amiga, tudo ao seu tempo. O time do Chelsea e o time do City são, acho que assim, em termos de elenco, os dois melhores times lá da Inglaterra mesmo, né?
Eu tava olhando aqui, parece que a Lindahl tava na seleção da Suécia em 2003 ainda. E até hoje a Lindahl joga. Oh, meu Deus. Essa aqui é guerreira, viu? É a Fabiana das goleiras. É a Fabiana. Seria o caso, tipo, se a Formiga voltasse pra jogar essa Copa, seria a Lindahl. Vou falar que não duvido. Eu também não. Né? Pelo rumo da coisa. Pelo que a Marta andou falando. Oh, velho. Mas, vamos aproveitar que a gente falou da Marta fazer o gancho. Isso. Boa. Eu ia falar isso agora, mas já que você começou, você termina. Não, no podcast, esse ano podcast passado, acho que foi retrasado, né? Não. No segundo podcast. No segundo podcast, a gente falou, alguém perguntou sobre a Marta e tal. Nós falamos que não iríamos tecer comentários naquele momento, porque ainda tinha tempo pra Marta sair acertar do Orlando porque e ir pra outro time. Eu até olhei, porque tipo, a janela fechava no dia 31 de agosto, mas quando o contrato da Marta se encerra no Orlando, ela vira free agent, que é uma jogadora livre no mercado. Então ela pode assinar com qualquer clube em qualquer momento. Exatamente. E ela concedeu uma entrevista para Cynthia Barlin do Globoesporte.com, justamente falando que, né, pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe? Ou seja, pode ser que sim. Eu só queria que ela fosse para um time que tivesse chance de chegar, né, nos finalmente na Liga dos Campeões, que acho que falta esse título, né? Sim, sim. Além de outros títulos com a seleção brasileira, mas acho que na carreira dela... Ela até tem, né? Mas só que ela não foi protagonista na época da Champions lá. Ela tava muito recém-chegada na Suécia, se eu não me engano. Ela ganhou no Tireço, né? Não, foi? É verdade, eu tinha até esquecido do Tireço. É isso, ela ganhou, tipo, acho que foi em 2003. Alguém me corrige. Porque então... Foi bem no comecinho, logo que ela chegou por lá. Não, é verdade, mas ela foi segundo lugar mais recentemente. Com o Tireço ela perdeu. É que segundo lugar pro brasileiro, né? É a mesma coisa que nada. Mas enfim, eu também gostaria que a Marta ganhasse uma Champions, porque seria um grandíssimo cala-boca para muita gente que fala abobrinha. E aí ninguém ia discutir mais o fato que a Marta é a Marta, né? Tipo... Sim. A Marta nunca ganhou nada, ganhou uma Champions aqui, como protagonista num time inglês. Futebol feminino, que tipo assim, nenhum time inglês ganhou. Então, cara... Amigas, o Tireço não foi campeão da Liga dos Campeões, não. Não, foi? ela foi vice. Não, ela ganhou em outro time. Tá. Porque o Tireço foi vice em 2014. Sim. Quando ela destruiu naquele jogo, destruiu o jogo, ela tava possuída e mesmo assim, perderam. Não deu, né? Ai. Normal. Segue tudo normal com o futebol brasileiro. A gente é muito azarado, eu acho que tem que tomar um passe. Jogar um sal grosso. Jogar sal grosso na porta da CBF. Este sal grosso pertence à seleção feminina. Seleção masculina que tem a ver. Faz o seu sal grosso aí. Falando aqui de outros campeonatos, a Frauen-Bundesliga começa nesse final de semana, já tem um jogão, Wolfsburg deve de novo ganhar este campeonato, mas vai enfrentar o Frankfurt nesse dia 16/9, domingo, 9 horas da manhã. Geralmente o pessoal da DFB, né, que é a Federação da Alemanha, transmite os jogos, então vamos ficar aí na expectativa. Não que eu possa acordar 9 horas para assistir o Wolfsburg, mas... Quem sabe, né? Às vezes, que, né? Vai que dá uma insônia. Às vezes. É bom ter a opção. E Liga dos Campeões. Jogos mais aguardados. Confrontos mais interessantes. Vamos falar dos confrontos, porque tem jogo de ida e volta, né? A gente não fica preso só aos jogos que vão acontecer na quarta e na quinta-feira. Eu acho esse Aval Disney e Lyon muito bom. Provavelmente estou falando esse nome errado, mas é o que eu sei falar, é isso. Aval Disney e Lyon. Suécia e França. Bom jogo. É que jogar com o Lyon às vezes é chato, né?
Não, é chato porque você vai perder, né? Mas assim... É porque o Lyon não deixa ninguém brincar. Que coisa chata. Deixa os outros vencerem. Pega a bola e vai embora. De repente tá 7-0. Que coisa chata. Poxa. A Adra já meteu 4 gols no primeiro tempo. Aí você fica... E aí? Paguei ingresso pra quê? É um absurdo esse time. Juventus e Brøndby. São nomes assim. A Juventus agora, né? Faz a sua estreia na Liga dos Campeões. E esse Brøndby é um time já mais tradicional do futebol feminino europeu. Também acho que dá um joguinho bom. Mas confesso que não tenho acompanhado muito o campeonato italiano. Até porque não dá pra gente assistir tudo, né? Pro campeonato italiano a gente sempre vai ter que fazer o link com a Patrícia. Então, próxima vez a gente convida a Patrícia aqui, se a Juventus passar. É isso. Agora o time mais sem sorte é o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid e Manchester City, confronto dessa primeira rodada, né? Minha Ludmilla, por que saístes do... Mãezinha, por que me tirastes do... para perder pro City da primeira rodada? Por que me tirastes do... Como que é o time do que ela jogava aqui? São José. Mãezinha, por que me tirastes do São José para perder pro Manchester City? Mas vai que o Atlético ganha do City, aí a gente tá aqui, né? Rapaz. Não. Tem um é o time campeão bom. inglês contra as campeãs da Espanha, né? Então, vai ser um jogão, eu acredito. Eu espero. Vai, Ludmilla. É hoje, amanhã, torcida pra Lud. Vamos seguir aqui com as perguntas do Passa no DM para fechar esse podcast em alta. Vamos que vamos. Bora. Cadê? Primeiro, o pessoal até começou a mandar aqui a sua seleção de todos os tempos. O Fábio mandou a seleção dele brasileira de todos os tempos. Concordei em alguns pontos, mas ele colocou que a melhor goleira para ele é a Bárbara, e aí eu discordei completamente. É isso. A gente teve a Andréia, né? Verdade. Não podemos... Que apesar dos pesares... Apesar disso que aconteceu, ela não foi só aquele lance, gente. Vamos respeitar. Isso. A Brasil Women's National Team 17... Gostaria de saber nossa opinião em relação a Debinha, que joga muito lá no North Carolina Courage, mas na seleção, realmente... A gente tem falado bastante da Debinha nesses últimos podcasts. Falado mal, né, amiga? Ela tem deixado um pouco a desejar. Eu gosto da Debinha, mas assim, pra mim, depois da lesão dela, ela nunca mais se encontrou na seleção. E é triste, porque ela vinha numa fase muito boa na seleção. Ela chegou a ser a principal jogadora da seleção. Aí ela se lesionou. E aí, tipo... É exatamente isso. Pelo clube ela joga super bem. Marca gol bonito e tal. Chega na seleção, gente. Você abre o Twitter, a mais criticada, até mais que a Raquel, é a Debinha. É muito triste. Você mais Mas criticada que a Raquel... sabe mais o nome da Debinha do que o da Raquel. É porque o pessoal espera mais, né? Espera mais a Debinha, tipo... Da Raquel você já não espera, mas da Debinha você ainda tenta. Beleza. Olha, dando alguns números da Debinha na NWSL, ela marcou 8 gols, dá bastante assistência, não, deu 2 assistências. É uma jogadora que costuma marcar gols mais ali dentro da área, 7 gols foi assim. Agora, não costuma terminar os jogos pelo North Carolina Courage. Ela geralmente é substituída ali na metade do segundo tempo. Então, levanta questões quanto ao seu condicionamento, talvez. Porque, assim, quando a jogadora vem bem, ela supostamente aguentaria os 90 minutos, né? Uma jogadora essencial para o time que teria que ficar os 90 minutos. Agora, você abre mão de uma jogadora como a Debinha, por outra, será que das 25 vezes que ela foi substituída... Não, 25 vezes não. Ela jogou 21 jogos,
começou 20 e foi substituído em 15. Então, essas 15 vezes foi por opção tática para poder fechar a casinha ou fazer sei lá o quê, ou porque teve algum problema? É um ponto. São números que precisam ser levados em consideração. É isso. Mas também tem que ver que a seleção, né? Ultimamente a gente não tem muito encaixe tático, então 50-50, né? De culpa. Uma hora ela não tá joga bem. aberta, outra hora ela joga por dentro. Também a É jogadora culpa dela, mas não é só dela. Cada dia a jogadora tem um posicionamento novo, fica meio complicado também, na seleção brasileira, né? Mas se você não for a Marta, você não tem um lugar cativo. Você está sujeita a estar em várias posições. E ela também pergunta sobre a Libertadores feminina. Bom, até agora o que nós sabemos são alguns times classificados, falta time do Equador, falta time da Bolívia e falta time da Argentina. Mas os classificados do Brasil são o Audax, porque ganhou a... Audax é o Corinthians, no caso? Não. É o Audax. Não, vai ser o Audax mesmo, né? Descolou. Desconectou. Foi o campeão da Libertadores de 2017. Quando era Audax Corinthians. Isso, pois é, por isso que fica meio assim, né? A taça ficou em Osasco. O Santos, campeão brasileiro de 2017, o Iranduba, que foi a sede escolhido. Do Chile vai ser o Colo-Colo. Sempre. Da Colômbia. Sempre o Colo-Colo. Da Colômbia, Atlético Huila. Paraguai, Cerro Porteño. Peru, Sport Girls. Olha. Uruguai, Peñarol. E da Venezuela, Estudiantes de Guárico. Que, sinceramente... Olha, gente, não tenho muito a tecer comentário sobre... os brasileiros são os favoritos. E o chileno. O chileno sempre é também. Sempre é embaçado, né? Então... Essa é a 10ª edição da Copa Libertadores feminina. Esse ano vai ser disputada em Manaus. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Eu quero ver como vai ser em Manaus, porque a galera de Manaus enche os jogos do Iranduba. Acho que vai ser uma atmosfera bem bacana. O Iranduba tomou uma suspensão no Brasileiro. Vocês viram? Não. Jogou uma partida de portões fechados. Se eu não me engano, eu fiquei um pouco impressionada. Não... E assim, achei estranho só, mas beleza. Vamos ver. Não, você poder punir um time de futebol feminino brasileiro com portões fechados é ótimo, né? Porque geralmente parece que sempre tá, né? Essa é a nossa maior conquista. Oh, meu Deus. Não, verdade, aí eu vou concordar. Então, Libertadores feminina de 4 a 18 de novembro. Iranduba, Santos e Audax, representantes brasileiros, favoritos ao título. Talvez eu colocaria o Santos como o mais favorito, né? O mais favorito. Até essa é uma discussão muito boa, né? Porque se é um favorito, é só um, né? Não tem como ter 3 favoritos. O título só vai ficar com um time. Ai, mas o hype, se o Santos ganhar essa Libertadores, né? Se bem que se o Iranduba ganhar, também tem um hype bem legal. Eu acho. Acho que são os times assim mais legais de ganhar. Claro que todo mundo poderia ganhar, né? Mas são os times mais legais de ganhar porque a gente tem um trabalho de FF. Enfim, temos uma pergunta aqui bem existencial também. Qual é a sua primeira lembrança do futebol feminino? Ai, gente, calma aí. Pesado, né? A minha é muito nova, tipo, 3 anos, 4 anos. Eu ia com meu pai pra Uberlândia, porque meu pai era treinador de goleiras do Palmeiras. Então eu vivia com o time, com meu pai, conhecia a Andréia. Mas eu tinha, tipo, 3, 4 anos. Minha primeira lembrança foi uma vez que meu pai ele tava treinando as goleiras do Uberlândia e tava muito frio lá em Uberlândia. E aí eu e minha mãe ficamos no carro, do lado de fora, esperando meu pai trabalhar. E eu lembro da jogadora saindo, assim. Então essa é a minha lembrança mais antiga, devia ter uns 5 anos. Nossa, amiga. A minha é uma lembrança boa, né?
Sim, profunda. A minha lembrança do futebol feminino, além de estar sempre envolvida em jogar futebol, eu digo até que eu virei jornalista porque eu queria, já que eu não consegui me tornar jogadora de futebol, eu tinha que estar envolvida com futebol de alguma forma. Então eu acabei virando jornalista por causa disso, por essa paixão. Mas além de estar envolvida com futebol desde pequena, eu diria que a minha primeira lembrança assim, de assistir um jogo e gostar foi em 2007, Brasil e Estados Unidos. Eu também tenho a lembrança desse jogo. Eu posso falar mais de uma lembrança, aquelas, né, diferentona, a libriana. Não é. É porque, assim, parece que tem vácuos na minha memória, sabe? Da primeira vez que eu entrei em contato com o futebol feminino pra quando eu realmente comecei... Gostou. A estar com o futebol feminino. Porque eu lembro que na Olimpíada de Atenas, é 2004, né? Uhum. Eu tava na casa de um tio meu, algo assim, que tinha TV por assinatura. Eu não tinha na minha casa. E eu vi um jogo de futebol feminino e eu fiquei encantada porque mulheres podiam jogar bola. Porque eu comecei a jogar futebol, no caso futsal, muito cedo. Eu tinha 3 anos e meio. E jogava com meninos. E eu só via futebol de menino. Não tinha time de menina aqui infantil, né? Na minha cidade, só jogava com os garotos. Todas as meninas que jogavam no time de garotos. Então, assim, eu não sabia que existia isso. Na minha cabeça, mulheres jogavam misturada com homens. E se não tinham mulheres jogando com homens nos times, é porque não tinha mulher querendo jogar. Era isso a explicação. Aí, quando eu vi em 2004, um time só de mulher, eu fiquei encantada. Mas aí... É real? Mas aí eu não tinha TV por assinatura, então eu nunca mais vi. Aí eu fui ver de novo já em 2007, que foi quando eu conheci a Tobin. Que vergonha. E conheci futebol feminino. Aí eu acompanhei por um tempo, indo na Lan House. Aí a Rosana perdeu a Daniela Alves perdeu a perna, né? Foi lesionada. Eu lembro que eu vi isso num fórum da internet. Aí, tipo, eu tive outro vácuo de lembrança e aí eu já me lembro de eu, na sala de aula em 2011, assistindo o jogo da Copa com a galera da sala, assim. E algum babaca gritou gol e a professora tomou o celular com TV que tava com a gente. Ódio. E assim, tipo, só lembro... Aí depois de 2011, sim, eu já tenho constância. Mas de 2004 a 2007 foram... De 2004 a 2000, foram momentos vividos. A de 2007 eu me lembro, se eu não me engano, depois quando o Brasil ganhou, né, aquela final contra os Estados Unidos, as meninas abriram uma faixa, valoriza o futebol feminino, que é a de sempre, né? Acho que isso acontece em toda competição que o Brasil participa, então por isso que fica meio assim na minha cabeça, mas acho que essa parte desses Jogos Pan-Americanos também me marcou, porque eu lembro dessa faixa sendo aberta depois do título de valorização ao futebol feminino. Eu pensei, nossa, por quê, né? O Brasil tão bom. Pois é, coitada, mal sabia ela onde estava se metendo. Hoje, 11 anos depois, diz o narrador, estou eu aqui brigando pelas mesmas coisas que essas meninas já brigavam há tanto tempo atrás. E lá vamos nós, diria Pica-Pau. E lá vamos nós. É assim, né? Mas vamos que vamos, Bom, né? amigas, a gente segue aqui tentando criar um debate. Eu vejo com muito bons olhos o que a gente está fazendo aqui, porque acho que a gente ter uma média, assim, mas vamos colocar 100 ouvintes por podcast é algo que eu não imaginava. Lotou o arquibancada. Que tantas pessoas fossem se interessar. Primeiro, de ouvir a gente falando bobagem aqui 1 hora, né? E segundo, porque a gente acaba criando essa discussão mesmo. O Twitter, @passanodm, acaba virando meio que um fórum. A gente pergunta, vocês respondem, mandam participação, dão opinião, concordam, discordam, mas a gente está criando esse debate sobre futebol feminino e vai ser muito legal quando o Brasil tiver em competições mesmo, para valer. A gente vai colocar a casa abaixo. Vai ser top. É isso. Vai ser top. Beleza. Letícia, antes de encerrarmos esse podcast, você tem a trivia. A pergunta de hoje é muito fácil. Não, é fácil mesmo. Já que a gente tá falando de PAN de 2007, a pergunta é:
Quem foi a artilheira do PAN 2007 no Rio de Janeiro? E com quantos gols? Foi a Cristiane com 7 gols. Amanda? Foi a Cheney com... quantos gols fica mais complicado, né? Mas eu vou colocar 8 gols. Eu não acredito que vocês não acertam nem isso, velho. Foi a Marta. A Marta com 12 gols. Com 12 gols? Que é isso? Pisou. Eu não ia acertar. A Amanda chegou mais perto, a Cheney foi a segunda artilheira com 10. Nossa, que pan-americano. Nessa época, a Lauren Cheney ainda jogava de atacante, então ela ainda podia... Não, ela era centroavante. Então. Nunca foi volante. Pois é. Então é isso, né? É isso, né? Perdemos mais uma. Fica aí pra próxima. Próxima vez a gente vai combinar pra não ficar tão feio. Tá ficando mico, né, amiga? Tá ficando horrível, feio. né? Já tem 3 que a gente erra. Então é isso, amigas. Obrigada por mais essa hora de debate. A gente volta na próxima semana com... muito mais. Podcast. A gente volta com muito mais. Não tem pauta, não. Vamos deixar pauta pra semana que vem. Deixa a meta aberta. Quando chegar, a gente dobra a meta. É isso aí. Tchau, Duane. Tchau, Letícia. Tchau! Tchau, pessoal. Valeu. Até mais. He walks away, the sun goes down.